né? Você que está assistindo, que não me acompanha, tá? Você precisa aprender sobre o maior achado da ciência da saúde do último século. O que a ciência da saúde descobriu nos últimos 100 anos que mudou toda a concepção de saúde do mundo? A miocina. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do KionCast, hoje com um convidado que já esteve presente em um dos nossos eventos presenciais, o Kion Day. Eu tô aqui hoje com o Dr. Uronal. O Dr. Uronal, que é especialista em saúde, longevidade, está fazendo um movimento muito legal na internet sobre esse tema, sobre exercício físico. Seja muito bem-vindo, Dr. Uronal. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui no teu estúdio, na tua academia, falando com alguém que promove o exercício como você promove. É um prazer te receber mais uma vez aqui com a gente. E, primeira vez que eu vi o senhor, eu acho que eu contei essa história até no Kion Day, né? O senhor me chamou muita atenção porque o senhor trouxe o tema que eu bato na tecla o tempo inteiro, que é a importância de se fortalecer o músculo para que se tenha saúde, longevidade e também resultado estético. A gente pensa muito em músculo igual a resultado estético. Quero ficar bonito pelado, quero ficar com um bumbum na nuca, mulherada, ou quero ficar com o abdômen trincado, a gente pensa em construir músculo. Mas além do lado estético, a gente sabe que um dos fatores mais importantes, se não o mais importante... O mais importante. É a construção de músculo. E eu vi um vídeo do senhor, 4 anos atrás, alguma coisa assim, do senhor falando sobre isso. E eu falei, cara, que legal um médico trazendo isso em pauta, colocando isso em pauta, porque muitas vezes a gente vê médicos com certo receio da musculação, né? Principalmente, assim, colocando até medo nas pessoas de, olha, cuidado, não se esforce, não pegue peso. Idoso não deve fazer exercício com muita intensidade. Idoso tem que tomar cuidado para não machucar a coluna, o senhor tem que fazer caminhada, tem que fazer natação, nada de errado com caminhada e natação, mas assim, para fortalecer não é o melhor caminho. E eu vi um vídeo do senhor fazendo um levantamento terra, que é um exercício que eu faço, né? Tô com 35 anos, tenho uma certa massa muscular, faço com uma carga alta, e eu vi o senhor fazendo igualzinho a mim, e eu falei, caramba, eu preciso conversar com o Dr. Uronal para ele explicar um pouco sobre isso. Então, assim, um prazer mais uma vez estar com o senhor aqui. O prazer é meu. E já vamos começar fazendo um pequeno contraponto. A importância não é desenvolver a massa muscular. A importância é desenvolver a força muscular. Quanto maior a força muscular, vai ter mais massa, mas vai ter mais saúde. Então, se nós pegarmos assim, duas pessoas, uma que treina volume, que quer ficar com massa muscular, e outro que treina força, que é o caso dos fisiculturistas e dos levantadores de powerlifting. O levantador de powerlifting tem muito mais força que aquele musculoso do fisiculturista. Sim, tem uma capacidade de erguer cargas, né, absurdas. E assim, você né? colocou um ponto-chave que é onde que a ciência está batendo nos últimos 10 anos. Assim. O exercício de força é nitidamente o maior recurso para recuperar a saúde e promover a longevidade. Ele é disparado do segundo recurso, que são exercícios cardiovasculares. E a alimentação. A alimentação não aumenta a saúde. Olha só, não aumenta? Não. A alimentação nutre. Sim. Tá. Então, faz uma manutenção. Se tu tiver uma má nutrição, tu vai perder saúde, porque não tem os nutrientes, os macro e micronutrientes necessários. Mas se tu fornecer todos os macro e micronutrientes necessários, que é difícil, nem todo mundo fornece. Mas se tu fornecer e a pessoa não fazer exercício, ela vai perder saúde. É biológico isso. Olha só, e essa perda de saúde é uma coisa que eu falo pro pessoal e eu queria até que o senhor colocasse seu ponto de vista. Essa perda de saúde se dá
pela perda de força e essa perda de massa muscular que vem com uma cascata, mas ela acontece, tem essa janela, existe janela, depois dos 30, existe. 40, qual que é a idade que começa a virar essa perda? Deixa eu explicar então antes a existência do cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano fica aqui embaixo. É chamado de reptiliano porque ele é igual ao do réptil. Ele tem 200 milhões de anos. O cérebro que vem acima é o límbico, que é o dos mamíferos, tem 70 milhões de anos. E o neocórtex é o cérebro do ser humano, tem só apenas 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Então, quem é que manda da vida? O reptiliano. Então, tudo que acontece com a vida, batimento do coração, respiração, circulação de sangue, produção de hormônio, tudo que é relacionado à vida é o reptiliano. E o reptiliano vem com códigos biológicos. Então, o primeiro código biológico do reptiliano é a sobrevivência. Então, ele luta para sobreviver. Então, a famosa lutar ou fugir. Sim, então, aquela coisa bem primitiva, né? Isso aí é básico para o reptiliano. Mas depois disso, ele tem duas outras funções que são antagônicas. A primeira função é a reprodução. Então, o cérebro reptiliano, ele promove a reprodução num ser humano até os 30 anos, que a idade máxima, o clímax reprodutivo é aos 30 anos. Porque a perpetuação da espécie, ele precisa disso para sobreviver como espécie. A partir dos 30 anos, vira uma chave interna e ele para de se envolver com reprodução e começa a se envolver com envelhecimento. Olha só, isso tanto para homem quanto para mulher. Tem pequenas variações, mas é exatamente em torno dos 30 anos. Olha só. Então, a partir dos 30 anos, tudo acontece negativamente. Comparando com uma escada rolante que eu estou parado e aos 30 anos liga. E eu começo a descer. E ela é inevitável, ela é natural, acontece com todos os animais e ela tende a piorar, a aumentar gradativamente essa velocidade de descida. E diminui os hormônios, a testosterona começa a diminuir, diminui os hormônios de crescimento, diminui a produção de enzimas do corpo, diminui a coenzima Q10, diminui a produção de melatonina, tudo começa a diminuir nessa escada rolante. E isso aí é o processo do envelhecimento. E isso é medido, a ciência mediu. E é mais fácil medir no músculo. Então, avaliar no músculo e depois comparar com os outros sistemas. Em média, o ser humano perde 5% na primeira década, dos 30 aos 40. De massa muscular. De força muscular. Força muscular. E capacidade muscular. Dos 40 aos 50 aumenta para 10%. Dos 50 aos 60, 15%. Dos 60 aos 70, 20%. Ou seja, o ser humano, em média, chega aos 70 anos com 50% média do músculo, mas média do coração, do fígado, do rim. Sim. Que dá para viver bem. 50% de função, dá para viver bem. Agora, se o indivíduo chegou, voltando para o músculo, se o indivíduo foi sedentário na infância, na adolescência, na adultez jovem, chegou aos 30 anos, um pouquinho de músculo. Então, ele não vai chegar com músculo 10, ele vai chegar com músculo 7, 6. Sim. E daí começa a perder. E depois de 40 anos, chega aos 70, dos 6, com músculo 3. Aí não dá para viver. Aí começa a sarcopenia, as doenças decorrentes da falta de músculo. E assim também, se perde músculo, perde também capacidade cardiovascular. Não é diretamente ligado, mas está dentro da linha do envelhecimento. Sim. E aqui entra o grande segredo que os estudiosos descobriram. Descobriram que dá para enganar o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é burro. Porque até agora a gente tá assim, meu Deus do céu. Agora, então, quem passou dos 30 aí, tá nos ouvindo, fala assim, então eu já tô ladeira abaixo. Não, só que tem um porém, né? Tá na ladeira abaixo e vai continuar ladeira abaixo até morrer. Não tem escapatória disso. Sim. Mas nós podemos enganar o cérebro reptiliano. Qual é a principal função do cérebro reptiliano? Sobrevivência. Então, vamos imaginar a cena. O indivíduo, ele vai fazer uma caminhada de 10 horas de caminhada, uma trilha no plano. Então ele caminha, depois de 10, descansa,
faz lanche e tal. Depois de 10 horas terminou a trilha, tá com os músculos cansados e tal. À noite, o cérebro reptiliano faz a revisão que acontece durante todo o sono profundo. O que estragou hoje? Qual foi os resíduos metabólicos, os defeitos metabólicos, as toxinas do ambiente, o que gastou? E vamos corrigir isso. Uhum. Tá. Começa um processo de recuperação ali, né? Sim, naquele sono durante profundo, o sono. que é bom nós conversar daqui a pouco também. Sim, isso aí, sim. Então, a chave. Então, daí ele faz isso e ele começa assim, bom, antes dos 30 anos, ele tem que reproduzir. Então, eu vou preservar. Então, o indivíduo com 25 anos vai numa pizzaria, come um monte de pizza, tome um monte de cerveja e no dia seguinte acorda bem. Por quê? Porque o cérebro reptiliano recuperou toda aquela agressão que fez. A partir dos 30 anos, ele diz, terminou a reprodução, a partir de agora vai pagar o preço. Então, quando a gente vai numa pizzaria, come um monte de pizza, toma cerveja, no dia seguinte acorda mal, enjoado, cansado, pagando o preço da agressão que fez. Uhum. Então, tudo acontece durante a noite. Então, esse nosso amigo que caminhou 10 horas numa trilha, chegou de noite, o cérebro reptiliano começa assim, e daí, como é que foi o dia de hoje? O cérebro, os músculos, as pernas estão muito doloridos, caminhou demais. Não, então nós precisamos dar um reforço na recuperação dos músculos. Sim. E o coração? Totalmente bom. Não, em momento nenhum precisou bater mais depressa. Não ficou ofegante. Então tá, então vou diminuir um pouco o número da idade biológica do coração. Para vocês entenderem, só para entender, vamos pegar um dado, assim, a mitocôndria. Mitocôndria é o que produz energia. No cérebro, no coração, existe 5.000 mitocôndrias. E essas mitocôndrias, elas produzem, é o órgão que mais tem mitocôndria, produz energia para o coração bater tranquilamente. Até os 30 anos, e cada mitocôndria tem vida de 10 dias. Ou seja, a cada 10 dias se renova todas as mitocôndrias. A cada dia se renova 10%. Dá 5.500. Até os 30 anos, o que acontece? Tem que substituir 500 por 500. Não tem envelhecimento. Depois dos 30 anos, que virou a chave do envelhecimento, ele vai substituir 500 por 499. E assim vai a decadência da capacidade de produção de energia pelo coração. Então, a capacidade cardiovascular das pessoas, dos atletas, de todo mundo, começa a cair depois dos 30 anos, biologicamente. Então, nessa noite da caminhada de 10 horas, que é uma enorme de uma caminhada, ele pensa assim, bom, o coração deu conta, então eu tenho que substituir 490, digamos que tenha, vou substituir por 489. E está tudo bem, faz parte do processo biológico. E como é que eu posso enganar o cérebro reptiliano? Eu subo numa esteira, caminho 5, 10 minutos para aquecer, e daí eu ponho uma velocidade absurda. O que é uma velocidade absurda? 15 km por hora. Sim. 18 km por hora. Uma correlação que eu gosto de falar é quando a pessoa vai mudar a intensidade, é ela pensar até basicamente naquela formulazinha de 0 a 10, o quão difícil está sendo essa atividade, né? Aquela percepção subjetiva do esforço, né? Isso, daí tem que ser 10 em 30 segundos. Então imagina, gente, vocês estão na esteira, então imagina, você parado sentado de 0 a 10, qual que é o seu esforço? 0. Não tem esforço. Se eu tô caminhando na esteira na velocidade 5, 6, de 0 a 10, qual que é o esforço? É 2, 3, né? Porque uma caminhada não exige tanto esforço. Agora, o que o doutor tá falando é que de 0 a 10, para você ter uma velocidade que realmente exige esforço, teria que você estar com uma percepção de 0 a 10, eu tô assim, em 9, em 10, né? Isso. E aí é de cada um, mas se você colocar, para a maioria das pessoas, colocar uma velocidade 15 numa esteira, é um esforço alto. Quando chega em 25 segundos, tá desesperado e não termina nunca, termina. É aqueles 30 segundos que parece que não passa. Tá. Daí descansa, bem descansado, velocidade de 3, 4, 90 segundos depois vai de novo. E faz 8, 10 picos desses. 8, 10 vezes o coração foi ali em cima, a respiração ficou muito ofegante. O que acontece à noite?
O cérebro reptiliano faz aquele levantamento, o balanço. Como é que foi hoje? Horrível! O Ronaldo estava no meio da floresta, tinha leão correndo atrás dele. Ele teve que fugir 8 vezes do leão. Se tivesse de correr mais 5 segundos, ele ia cair e o leão ia comer. Opa, então muda. Hoje, no dia de hoje, eu não vou diminuir o coração, eu vou aumentar, porque essa zona está perigosa. Se amanhã ele enfrentar o leão de novo, ele vai ter mais condições para resolver isso. Então, no dia de hoje, o cérebro recuperou o coração. Ou seja, a escada rolante continuou descendo, mas o cérebro fez dar uns 3 ou 4 passos subindo a escada rolante, voltando para trás, rejuvenescendo o coração. Olha só, essa explicação foi fantástica, porque mostra total que a intensidade do exercício importa. Só para reverter a idade, porque nós temos a idade cronológica. A idade cronológica, eu tenho 74, a minha idade biológica, teoricamente, deveria ser 74. Mas eu posso medir a idade biológica através do que nós chamamos de VO2 máximo, que é a capacidade do coração. Resumindo bem simplesmente, eu posso aumentar a capacidade do coração. Então tem tabelas científicas que mostram que, olha só, se você correr 15 metros a mais num teste de Cooper, se você não sabe, teste de Cooper é correr o máximo que pode em 12 minutos. Se correu 15 metros a mais em 12 minutos, diminui 1 ano na idade biológica. Olha só. É claro, tu vai correr 1 metro a mais no primeiro mês, 2 metros no segundo, ou seja, a cada mês, cada metro que você corre a mais, você está diminuindo a idade biológica. Então eu com 74 posso construir uma idade biológica de 50. Caramba, olha, isso é interessante. Eu lembro que até na faculdade... Isso é científico, isso é importante. Exato, científico. E olha, na faculdade, isso... 2009, 2010, quando eu tava na faculdade, a gente começou a treinar o teste de Cooper, né? Pra ver ali o tempo, mas vamos até pegar uma média. Por exemplo, como é que é o seu? O teu último que você fez? 2,250. Ó, 2 quilômetros, 250 metros, né? Que o senhor percorreu em 12 minutos. Quer dizer, então, que na medida que o senhor vai treinando, se daqui a pouco, ao invés de percorrer em 12 minutos os 2 quilômetros e 250 metros, o senhor conseguir percorrer 2 quilômetros e 245, o senhor ganhou... Não, se é 2.250, se eu correr 2.255. Exato, correu a mais, né, no caso. Isso. O senhor ganhou vida. Eu diminuí a idade biológica. Diminuiu idade biológica. Mas interessante. Tem uma outra coisa também. O cérebro reptiliano, esse coração está trabalhando muito. Ele precisa ficar melhor. Então, ele naquela noite, ele dá uma atenção especial para reparar todos os defeitinhos que possam ter no coração. Então, além de eu diminuir a idade biológica, eu aumentei a saúde cardiovascular. E é claro que, como eu sou um cara querendo ser esperto, eu não faço só a corrida, eu faço uma musculação de alta intensidade. Aqui entra o mesmo raciocínio. Eu pego um pezinho de 3 quilos. Certo. E fico fazendo lá um bíceps. Faço 12 repetições, fácil. De noite o cérebro assim, daí como é que foi hoje? Tranquilamente. Zero esforço. Não, o Ronaldo, ele estava trabalhando para comida, porque ele não imagina que eu vou para uma academia pagar para fazer força. Ele acha que eu estou trabalhando para construir, para arrumar. Terminou o trabalho e sobrou energia. E esse músculo que eu vou fazer com ele? Vamos diminuir, faz parte do processo do envelhecimento. Agora, eu mudo a cena. Eu pego um peso de 12 quilos e faço 13 repetições. 14! Não consigo fazer 15. Vai até a falha. E daí, de noite, o cérebro... E daí, como é que foi? O Ronaldo não terminou o trabalho. Ele tinha que cumprir uma tarefa e faltou força para cumprir aquela tarefa. Opa, se não terminou a tarefa, vai faltar comida. Então, eu preciso aumentar esse músculo. Com isso, ficou bem claro a diferença entre fazer exercícios e fazer exercício para a saúde. Vocês ouviram falar muito assim, é preciso fazer exercício. Claro que é preciso, mas qual exercício que você quer fazer? Quer fazer exercício por exercício? Tudo bem, é melhor que não fazer.
ou tu quer fazer exercício para a saúde. Exato. É o que vai trazer performance para sua saúde. A gente fala muito do treino fofo não dá resultado foda. É mais ou menos isso, né? Não. Treina fofo. A maioria das pessoas treina fofo nas academias. Não vai até a falha, treina fofinho. Tá. Tem um treino fofo que funciona. Tá? Em vez de eu pegar 12 quilos e ir até a falha, eu pego 8 quilos e vou até a falha também. Sim. Só que em vez de ir na falha com 12, eu vou na falha com 22. Os trabalhos mostram que funciona igual. Sim, desde que tenha um esforço, né? Desde que chega no limite. Porque o cérebro, esse aqui, o reptiliano, entende assim, chegou no limite e não conseguiu terminar. Vai faltar comida. Agora, se para 5 repetições antes. Tem um trabalho, daqui a pouco nós podemos falar sobre as miocinas, mas tem um trabalho que mostra, se você faz as famosas 3 séries de 12, e daí consegue ganhar um benefício por fazer 3 séries de 12. Mas se você for até a falha e conseguir fazer 50% a mais, 18 repetições, aumenta os resultados em 1000%, 10 vezes mais. Exato. Medidos na quantidade de miocina que produz. Essa que é a importância da pessoa seguir um método, né? Muitas vezes, não simplesmente um 3 de 12, um 3 de 10, que ela vai lá e conta na academia. Um método, né? Eu já elaboro mensalmente, eu troco a metodologia de treino dos meus alunos, né? Mas assim, um dos métodos que eu gosto muito de aplicar, que faz com que a pessoa vá um pouco além, eu até trago a analogia, que é tipo... Imagina que a tua energia muscular é uma laranja. Você pegou uma laranja, partiu a laranja. Você quer tirar o caldo, né? Você quer acabar com a energia muscular. Se você pegar uma laranja e apertar a laranja com toda a sua força, vai espremer aquele caldo. Só que se você der uma voltadinha e apertar de novo, você vê que ainda tem caldo. Na primeira vez você achou que acabou o caldo, mas se você insistir, tem mais caldo. Então, o que eu faço no treinamento muitas vezes com os alunos, né? Eu peço pra fazer, por exemplo, você vai fazer uma série lá de 12, só que quando você sentir que chegou na falha, você dá uma pausinha, a gente chama de rest pause, né? Tem vários nomes que a gente usa, mas você pode dar uma pausa curta. Então, falhou, conta 10 segundos de cabeça, só pra dar aquele alívio naquela acidose, naquela queimação, e volta a fazer imediatamente. E aí você vai conseguir fazer quantas mais? 3, 4, 5? E aí depois que você terminar esse processo de foi até a falha, deu 10 segundos, foi mais um pouquinho, esmagou a laranja, espremeu o caldo. Aí você descansa. Então é uma maneira de induzir a pessoa ao esforço, que é o que muitas vezes ela não faz na academia, né? Exatamente. Tem um paralelo a isso, por exemplo, estava usando lá 10 quilos e chegou na falha com 13, aí baixa para 5 e faz até a falha de novo. Fazer um drop, exato. É uma outra estratégia que a gente usa também, né? De redução de cargas. O músculo que tinha sobrado um pouquinho, dele vai ao esgotamento. Perfeito. Gostei da tua também. A tua é mais prática, porque não precisa ficar mexendo no peso. Isso. E dá pra brincar também assim, né? Dá pra atrelar as duas, inclusive, né? Dá pra você atrelar as duas coisas e deixar um treino ainda mais volumoso, mas aí vai de acordo com a intensidade. Eu falo pros meus alunos que tem que fazer... Vamos pegar você que está ouvindo pela primeira vez o Kion. E daí você diz assim, tá, mas eu tenho 60, 70 anos, como é que eu vou fazer forte assim? Velho não pode fazer essa força toda, né? Tem gente que fala isso. Tá. Os médicos não deixam, né? Nós médicos somos assustados com o exercício. Mas daí você não vai fazer essa força toda, porque você não é louco ou louca. Você vai fazer um exercício leve, moderado, para prestar atenção no corpo, para desenvolver a consciência corporal. Então você faz o exercício leve, terminou, foi até o teu limite e tal. Mas isso não aumenta a saúde. Tá, mas não é agora que tu vai aumentar. Agora tu está te preparando para aumentar a saúde daqui 15 dias. Isso. Aí, então você, primeiro, comece leve. Segundo, consciência corporal. Vai até onde o teu corpo deixa. E quarto, o mais importante, anote o que você conseguiu. Sem anotar, não existe método. O método só existe com anotação. No dia seguinte, tu volta e pega aquela anotação assim, vou fazer uma repetição a mais. Isso daí é o que você chama de progressão de carga. Progressão, sim. Tá. E daí tu começa assim, supera
A nota supera, a nota supera, a nota supera, a nota. Daqui a pouco tu tá com 12 quilos, com um idoso com 80 anos, fazendo muito peso, mais do que a guriazinha nova que tá lá cheio de medo para fazer de você. Exato. A gente tem um protocolo para iniciante que é justamente isso. O iniciante ele não tem que se preocupar em ir até a falha, ele tem que se preocupar em fazer o exercício da forma correta, né? Então, assim, aprendeu a fazer um agachamento com a técnica correta, aprendeu a fazer um exercício de empurrar, seja um supino, um desenvolvimento com a técnica correta, de puxar, né? Porque tem muito erro técnico também, né? Sim. As pessoas, em vez de fechar a escápula na hora de puxar, elas puxam no braço e sobe o trapézio, sendo que é para contrair o músculo lá atrás, ela contrai aqui em cima. Ou vai agachar, em vez de projetar o bumbum para trás, ela projeta o joelho para frente, desce em linha reta com a coluna e sobrecai. Então, assim, primeiro ponto, gente, técnica, e é isso que a gente ensina lá no aplicativo. Técnica correta de cada exercício. Dominou a técnica... Beleza, você começa a pensar agora na progressão de carga, como o doutor falou, na intensidade, usando um método, seja o que eu mencionei aqui, que é o pausa rápida, seja o drop, que é a redução de carga, e isso a gente orienta lá passo a passo. Então, assim, primeiro vem a técnica vem antes da intensidade, né? Esse que é o grande ponto, porque não adianta também a pessoa ir até a falha, mas ir contraindo o músculo errado. Ela vai... Sabe o que acontece muito? Vou fazer abdominal até a falha. Aí a pessoa vai lá, faz abdominal e faz abdominal. Judia do pescoço. Ela fica com o pescoço dolorido, mas não fica com a barriga dolorida. Porque forçou a cervical, mas não forçou o abdômen. Então isso mostra que teve um erro técnico. Então esse ponto da técnica é fundamental. Mas eu colocaria técnica com consciência corporal. Com consciência, sim. Porque tu tem que fazer a técnica correta, é perfeito. Porque daí tu progride, tu vai mais longe se dominar a técnica. Sim. Mas tem que ter consciência corporal para ver como que o corpo responde. Você falou do levantamento terra, é o exercício que mais judia da coluna. É o que mais exige da coluna. Uhum. A minha história começou por eu sofrer da coluna desde os 14 anos de idade. Então eu sofria dos 14, cheguei na faculdade de medicina sofrendo da coluna, fiz ortopedia sofrendo, e os professores dizendo assim, é normal. Já ouviu falar? Uhum. Sofrer da coluna é normal. É velhice, isso aí tá ficando velho. É assim que o povo fala. Os preceptores da ortopedia. Quem não tem dor na coluna um dia vai ter. Não, então tá, vai ser 35 anos, uma hérnia de disco lombar enorme. Eu tive que operar. Uhum. Tranquilo. 45 anos, uma hérnia de disco cervical pior, muito pior. A minha mão ficou parcialmente paralisada. A minha letra ficou ilegível. Eu não conseguia fazer um movimento na mão. A ressonância magnética era um absurdo, a hérnia que tinha ali. Qualquer estudante de medicina olhar, não, tem que operar. Se não operar, vai ficar com a mão paralítica. E eu ouvi aquela voz dentro da minha cabeça. Você consegue curar sem cirurgia. Sabe aquelas coisas malucas que de vez em quando aparece? A gente tem uma ideia assim, tá, mas isso aí não tem lógica. Mas a ideia fica ali. E eu cheguei, tá, não custa nada eu experimentar. Uhum. Então eu adiei a cirurgia por 30 dias e comecei a fazer tudo que era possível e imaginável para curar essa hérnia de disco. Comecei a fazer exercício de musculação, tive que aprender a fazer, porque eu não sabia fazer, com dor. E aqui então já... de tudo que eu fiz, o que curou a minha hérnia de disco foi exercício de musculação envolvendo o pescoço. Exatamente o contrário de tudo que eu tinha aprendido. Uhum. Depois, a ciência, ali foi meio por inspiração ou por intuição. Há 15 anos a ciência diz, quer curar uma dor, trabalha com exercícios no lugar que está doendo. Então, olha só. O teu colega fez um machucado no joelho, fez uma lesão de ligamento jogando futebol. E tá aí, mancando. Quando eu entrei aqui, eu vi ele mancando. Tá? O nosso filmmaker aqui, o Juan, que está acompanhando o podcast, machucou o joelho jogando bola. Qual é o melhor remédio para curar ligamento do joelho? Fazer exercícios com o joelho sentindo dor. Olha só. Tá? Então, tudo isso eu aprendi na prática. E em 30 dias, a minha dor diminuiu. Mas diminuiu a metade. É o caminho. Em 6 meses, ela não só estava curado, como eu estava 15 quilos mais magro, com muito mais energia, dormindo melhor, acabou a minha insônia, acabou meu problema de intestino, eu era irritado, era estressado, diminuiu o meu estresse e eu descobri uma coisa que nós não aprendemos na faculdade: saúde. Olha só. Então, aprende a tratar a doença, mas não aprende a
ter saúde. Então, com 20 anos de formado, eu abandonei eu era cirurgião de joelho. Eu abandonei a cirurgia e passei a me dedicar a estudar saúde. Tal. E hoje faz levantamento terra, né? Aquele exercício que todo mundo fala, isso é um perigo pra coluna. Aí, eu já postei várias vezes, eu fazendo levantamento terra, agachamento. Aí vem comentário. O problema é que, né, tem um problema na coluna. Eu falo, mas o problema é justamente a solução. Você precisa fazer. É claro que tu vai fazer um agachamento, por exemplo, que também judia da coluna, tu não vai fazer com peso. Começa sem, exato, progressão, né? Daí conseguiu, põe uma barra de 10 quilos só pra ficar na postura correta, sem peso. Sim. E naquele levantamento terra, foi um desafio que eu fiz. Eu estava fazendo uma academia um dia, tá? E entrou um professor novo, fortão, aqueles caras muito forte. E eu estava fazendo um leg press com muito peso, mais de 200, não me lembro quanto é que era. Mas tinha muito peso no leg press, eu botava todas as anilhas que tinha, né? E o cara, como tu põe... Por que tu não compete em powerlifting? O que é isso? Não, levantamento de peso, tem agachamento, supino reto e levantamento terra. São as 3 modalidades. Eu vou te treinar para isso. E começou a me treinar para isso. Aí eu comecei a ver que eu comecei a progredir. E daí teve em Santa Catarina, em Florianópolis, um campeonato mundial de levantamento terra, de powerlifting. Eu fui lá e bati o recorde mundial para minha idade e para o meu peso. Olha só. E foi 137,5. Tá? E tem um diploma da IPO. Tal. Então é a prova que coluna tem cura. Com 70 e quantos anos mesmo? Eu tinha 69 na época. Na época tinha só 69, gente. Tá, mas não foi... Tá, eu mostro aquele diploma, mostro a foto, mas assim, um cara que sofreu da coluna a vida toda, fazer levantamento terra e bater recorde, é porque a coluna tem cura. Exato, é porque é um senso comum, né, que foi instalado e a gente tá aqui justamente para quebrar isso, né, que fazer exercício físico, fazer musculação no caso, levantar peso é coisa de maromba só. E, gente, não é uma questão de ser maromba, é uma questão de saúde, é mais importante, o doutor Ronald hoje tá com 72, né? 74. 74, eu tô com 35. É mais importante pra quem fazer musculação? Pra mim com 35 ou pro doutor com 74? É mais importante pra ele fazer. E parece contra-intuitivo, né? Não, o garotão tem que fazer pra ficar saradão. Não. A pessoa, passou dos 30, quanto mais velha ela tá, mais importante é pra ela, mais benefício vai trazer, mais ela deveria se preocupar com isso. Só que as pessoas pensam o contrário. Não, eu já não tenho idade pra isso mais não. É isso que falam, né? Você que tá assistindo, que não me acompanha, tá? Você precisa aprender sobre o maior achado da ciência da saúde do último século. O que a ciência da saúde descobriu nos últimos 100 anos que mudou toda a concepção de saúde do mundo? A miocina. E a gente vai falar sobre ela agora, ó. Isso aí é legal até colocar ali no início do podcast para o pessoal entender o que vem por aí, né? Nesse mesmo episódio, que ele vai falar sobre a miocina. E até antes do senhor introduzir essa pauta, a gente colocou como título assim, de curiosidade, né? É possível viver, eu até coloquei, o doutor me falou aqui no começo, mas só 100 anos. Ó, é possível viver até os 100 anos, né? Qual que é o segredo para viver até os 100 anos com saúde? O doutor falou para mim assim, mas só 100 anos? Não dá para ser mais, não? E aí eu levantei com ele que tem uma série na Netflix que chama... O Segredo dos Centenários, não sei, alguma coisa assim, que são chamadas zonas azuis, né? Ele falou, tem uma crítica a fazer sobre as zonas azuis. Pra quem não sabe, tem uma série na Netflix, você procurar lá, Como Viver Até os 100 Anos, o Segredo das Zonas Azuis, você vai encontrar uma série lá, eu acho que são 4 episódios, que mostra alguns lugares no mundo. São 5 lugares no mundo, né? Onde existe o diferencial é que existe a maior quantidade de centenários. Exatamente. Não é o que tem idade média maior, é a quantidade de centenários. Sim. Pessoas que vivem mais de 100 anos. Que é o mais famoso, é Okinawa, tem... Japão. Tem a Ilha de Sardenha. Itália. Tem a Grécia. A Grécia, tem Loma Luma. Loma Luma, Estados Unidos, né? Então, são 5 lugares. Tá. Qual que é a crítica do senhor? Fiquei curioso antes de entrar nesse ponto da miocina. Antes disso aí, qual é a idade biológica do ser humano?
Ou seja, a idade biológica é a expectativa biológica de vida do ser humano. Quanto que o ser humano foi programado para viver? Vou chutar 120 anos. Na mosca. 120. 120. Não tem nenhum cientista do mundo que diga menos que isso. Tem alguns que dizem 144, 130, 400. Aí tem louco para tudo. Mas menos de 120 não tem. E se você pesquisar na Bíblia, outro dia um paciente me mandou, doutor, o que o senhor fala está na Bíblia. Aí eu disse, como está na Bíblia? Está em Gênesis, não sei o quê. Então verdade. Eu fui lá e estava assim, o ser humano vai viver 120 anos. Está lá na Bíblia, no Gênesis. Tal. Tudo bem, não vamos falar em religião. Tá, mas biologicamente 120 anos. Mas ninguém vive 120 anos. A pessoa que mais viveu no mundo, a Jeanne Calment, uma francesa, viveu 122 anos. Foi uma mulher. É o recorde mundial esse? Não. O recorde. Sim, tem o Matusalém que viveu 900, mas ninguém provou. Tá. Mas provado é 122 da Jeanne Calment. E as mulheres vivem mais tempo do que os homens. Homem com mais de 115 não tem na história. Não me lembro de ter algum. Olha que interessante. Mas, se eu tenho a possibilidade de viver 120 anos, eu quero viver 120. Sim. Eu não vou querer, vou viver só 110. Não. Daí não é culpa minha se eu não viver, mas é culpa minha, é mérito meu eu viver. Então, se eu todos os dias fizer menos agressões para o meu corpo, se eu fizer exercícios todos os dias para a saúde, não o mesmo exercício, um dia eu faço musculação, no outro dia eu faço intervalado, outro dia eu faço aeróbico, se eu fizer todos os dias, se eu tiver um sono reparador, se eu tiver uma alimentação perfeita, eu não vou diminuir a minha idade biológica dia a dia. Pelo contrário, se eu fizer musculação, eu vou reverter os danos que eu já causei na minha vida. Eu causei muito dano até os 45 anos. Dos 45 anos, quando deu a chave, eu comecei a diminuir os danos. Mas eu não era perfeito. O senhor começou a treinar com 45, que foi a história que o senhor contou quando teve o problema de hérnia, né? Comecei a melhorar a alimentação, comecei a dormir melhor, a fazer meditação. Meditação eu já fazia, mas fazer meditação com mais consciência. Mas não fazia tudo. Hoje, com 70 anos, eu estou muito mais disciplinado do que com 60. Então, eu estou aumentando a minha disciplina. Por que eu estou aumentando a disciplina? Porque é muito mais gostoso ter saúde do que ter doença. Eu faço jejum todos os dias. Hoje eu quebrei o jejum aqui, tinha um bolinho sensacional. A Larissa fez um bolinho para nós aqui, top. Eu provei o bolinho. Não tem problema, não tem problema. Meu corpo, ele prefere ficar em jejum. Ele prefere fazer exercício em jejum, mas se comer também não tem problema. Então, por isso, eu estou cada vez vivendo mais e corrigindo erros que eu fiz. Perdas de função que eu deixei acontecer, eu estou recuperando aos poucos. Será que eu vou viver mais de 100? Acredito que sim. Será que vai ser o primeiro homem com 115, 116 anos? Mas viver não quer dizer nada. Viver é longevidade, não quer dizer nada. Porque pode viver numa cama, né? Ninguém quer viver numa cama, né? Eu quero viver com energia, tá? Com disposição, com saúde, com lucidez. Principalmente. E trabalhando. Então eu digo assim, um dia vocês vão assim, doutor Ronaldo morreu hoje. Mas ontem ele fez uma live. Mas ele dormiu e não acordou. É isso. Exatamente. Na verdade mesmo, eu gostaria de morrer que nem o mestre Dogen. O mestre Dogen era um mestre japonês que viveu lá em 1400 e pouco, e ele criou a ideia de levar o budismo para o Japão. Olha o desejo dele, pegar o budismo e levar para aquela outra cultura oriental que era o Japão. Então, o filme chama-se Zen, Z-E-N, A Vida do Mestre Dogen. Tem lá no YouTube. Eu vou até anotar. Se você chegar no YouTube lá, vai encontrar. E é edificante o filme. Então, ele vai construindo os mosteiros e tal. E um dia ele chama seus discípulos à noite e diz assim, a minha missão está cumprida. Eu vim para esse mundo para trazer o budismo para o Japão. E ele criou o Zen budismo.
Aqui no Brasil, todo mundo conhece a Monja Coen. Sim. A Monja Coen é do Zen Budismo. Tem vários lugares que fazem o Zen Budismo. A minha missão é trazer o budismo para o Japão. E eu estou realizado. A missão de vocês é levar o budismo, o Zen Budismo para o mundo. Parece que também se realizaram, porque em vários lugares do mundo tem. No dia seguinte, ele estava na sala de Zazen. Eu já vou contar um spoiler do final, porque eu quero dar o final para vocês. Estava sentado, e na sala de Zazen as pessoas ficam meditando em cubículos virados para a parede, ou seja, zero de distração. E se pega no sono, vem um monge cutucando para acordar. Esse é o método top para meditar. E daí, só ele sentado numa cadeira de frente, na posição de lótus, olhou para todo mundo, fechou os olhos e morreu. Olha só. Que morte linda! Meu Deus. Saber que vai morrer e sentir a morte chegar. O que ele deve ter sentido? Um enfraquecimento, a diminuição da energia. Ele sentiu. Então, se eu puder escolher, eu quero a morte do Mestre Zen. Se eu tiver a segunda opção, eu quero morrer dormindo. Interessante, interessante. Até sobre esse ponto das zonas azuis que a gente começou a entrar, mas me lembrei aqui que eu vi também uma série que é muito curiosa, que o senhor já deve ter visto. Na verdade, é um documentário, né, amor? A gente viu agora, tem 1-2 semanas, de um cara que tá dedicando a sua vida para tentar viver mais de 100 anos e tal. Um americano, né? Brian... Isso. Brian alguma coisa. Brian Jones, alguma coisa parecida. Eu achei interessante, assim, ele tá virando... Ele virou um rato de laboratório do seu próprio laboratório. É o Bill... Como é que é o nome do documentário? Procure aí pra nós. Ele faz o biohacking. Biohacking. Que é hackear a biologia de si mesmo para transformar numa biologia melhor. Ele tem aquela experiência de ele pega o sangue do filho dele. Isso. E aplica nele. E pega o sangue dele e aplica no pai dele. Exato. Tá. O Homem que Quer Viver para Sempre, o nome da série, depois quem quiser, é um documentário, na verdade, não é uma série. Ele gasta milhões de dólares, ele tem uma casa feita para isso. Isso não é para mim, não é para ti, não é para ti, não é para nós. Ele tá fazendo... Ele escolheu um estilo de vida. Ele é quase que ele virou um estudo de uma pessoa só, e que ele tem tudo muito controlado, ele tem horário para tudo. E que tem que ter $1 milhão por ano, mais de $1 milhão, e tem que ter $1 milhão por ano para você. Não, o que eu digo assim, Deus não queria o ser humano para ter que gastar $1 milhão para ter saúde. Exato. Deus deve ter dado, dentro desse corpo, condições do corpo se regenerar por si. E essa frase não é atual. Hipócrates, o pai da medicina, já dizia há 400 anos antes de Cristo: todos temos dentro de nós as forças naturais para se curar. Olha só. Jesus Cristo, 400 anos depois, ele quando fazia as curas dele, o que ele dizia? Eu te curei? O Pai te curou? A tua fé te curou. O que é fé? Forças internas da mente da pessoa. Ou seja, ele reforçou o que Hipócrates dizia. Então, o que a medicina desperdeu nesses milhares de anos? Perdeu a capacidade de fazer com que o corpo recupere as forças naturais de regeneração. E o que você faz levando exercício para milhares de pessoas, você faz muito mais pela regeneração da saúde das pessoas do que milhares de médicos no Brasil que não fazem isso, só tratam a consequência que é a manifestação da doença. Então, por isso, quando tu me convidou para vir para cá, eu topo. Tal. Eu moro a 3 horas daqui, saí a 6 horas da cidade, sabe que eu moro em Garopaba e eu estou em Itajaí. Eu peguei para ter o prazer de estar aqui com o Caio para prestigiar esse trabalho maravilhoso que ele faz de levar o exercício ao top dos recursos da saúde. Perfeito. Obrigado pelo comentário. Obrigado por ter dado chance de eu estar aqui conversando. Não, é sempre um prazer poder trazer toda essa consciência, né, para as pessoas que não têm. As pessoas são inconscientes do tamanho do benefício que é a musculação. Se eu pudesse pegar a minha consciência, a sua consciência sobre esse tema e instalar na cabeça de muita gente, é o que eu gostaria de fazer. E a maneira como a gente pode fazer isso é através do podcast, através das nossas interações, né? E
Vamos entrar nesse ponto da miocina, que você disse que é um achado, né? Tá, mas antes tu deixou ali que eu sou contra a Zona Azul. Ah, é verdade. Bem lembrado. Por que eu sou contra a Zona Azul? Porque é uma loteria biológica. A pessoa que nasce em Okinawa tem uma chance maior de chegar a idades centenárias do que quem nasce no Brasil. Tá, mas aí, olha só, idade é longevidade de alguns. A idade média de Okinawa é maior que a idade média das outras ilhas do Japão? Não. É menor até que outras ilhas. Ou seja, o conjunto das pessoas vivem menos do que nas outras ilhas. Alguns privilegiados vivem mais de 100 anos. Então, ser privilegiado é uma loteria biológica. Sim. Tá. O que eu quero assim, como que nós, morando no Brasil, em Itajaí, em Garopaba, que não nascemos com esse privilégio, podemos chegar a mais de 100 anos e viver com isso? Quando eu morava em Porto Alegre, alguns de vocês sabem, e daí, depois da pandemia, eu resolvi morar numa praia com meus filhos e meus netos. Tinha 2 filhos que moravam lá, então eu juntei as coisas assim, viver com os netos e tal. E dentro dessa mudança que eu fiz, eu quis chegar em Garopaba, porque assim, agora eu vou trazer todo esse meu... Garopaba era uma cidade que tinha 20 mil e depois da pandemia foi para 30 mil habitantes. Olha, bem pequena. Para quem não conhece, gente, é Praia do Rosa, né? Fica em Garopaba. Praia do Rosa é uma praia muito famosa pelo turismo, é um lugar lindo, maravilhoso, tem aparição de baleias. O doutor tava até mostrando ali a vista da casa dele ali, ele falou assim, ó, eu vejo umas baleias pulando ali de vez em quando, é a coisa mais linda. E daí eu cheguei em Garopaba e disse assim, não, eu já não precisava mais trabalhar, já estava com 70 anos, já estava assim, economicamente bem. Eu tenho uma clínica em Porto Alegre, que ainda é uma clínica grande. Anda sozinho. Sim, agora está meio com problema, eu tenho que voltar, mas estava bem. Eu vou vir para Garopaba e vou transformar Garopaba na capital de saúde do Brasil. E vou transformar Garopaba numa Blue Zone, uma zona azul construída, que não é uma zona azul biológica. Olha só. Não é trabalho para uma pessoa. Aí eu comecei, fui na prefeitura, fui ali, falei com médicos, falei com educadores físicos, falei com nutricionistas. Conheci as pessoas mais maravilhosas, porque eu tinha que falar com pessoas e tal, e uma indicava a outra. No final, eu disse assim, Ronaldo, o teu projeto é maravilhoso, toca que eu dou apoio. Ninguém quis. Aí eu comecei a ver que estava com barreiras e que não era a minha missão. Gente, acabou a energia, não sei se está dando para ver aqui, mas a gente estava no meio da gravação, acabou a energia, nosso gerador ainda não está funcionando e a gente está retomando a gravação agora em um outro ambiente aqui da academia que a gente consegue luz natural. Então, assim, para retomar a linha de raciocínio, doutor, a gente estava falando sobre, você, na verdade, estava falando sobre implementar em Garopaba uma estrutura de zona azul lá, né? E aí, vamos retomar dessa parte, né? Que é onde a gente parou. Tem uma frase que me vem à mente agora, assim, o homem põe e Deus dispõe. Então não adianta eu fazer um projeto que da minha cabeça era perfeito se nos desígnios divinos não era perfeito. Então eu bati na parede até que numa meditação eu disse assim, não, mas talvez não seja essa a minha missão. Talvez a minha missão não seja fazer um polo, uma cidade se transformar numa cidade de capital da saúde do Brasil. Talvez a minha missão seja maior, seja levar para outros lugares condições de saúde. Então, hoje, eu trabalho com divulgação de saúde em vários lugares. Há pouco, em Portugal, só com exemplo, lançando um livro em Portugal, onde eu tenho muitos seguidores. Então, eu acho que Deus, assim, não é muito boa a tua ideia, mas não é para ti isso aí. O teu negócio é levar conceitos de saúde para outras pessoas. Então, tudo começou a conspirar para não acontecer, né? Exatamente. Porque não pode ser, o projeto tem que ser um projeto que todo mundo se envolva. Sim. E ele estava sendo um projeto que, Ronaldo, que maravilha, tu faz que eu te apoio. Mas não é assim, o projeto tem que ser diferente. E comecei a bater na parede na porta, e a porta não abria. Então, hoje eu digo assim, eu estou envolvido em mudar a saúde no Brasil.
Agora o projeto ficou diferente. Sim. Tá. E para mudar a saúde no Brasil, é preciso que você que está assistindo, só isso precisa, que você acredite que você pode melhorar a tua saúde. Mesmo que seja um pouquinho, porque se você melhorar um pouquinho a tua saúde, o universo conspira para melhorar mais um pouquinho. Daí tu faz mais um pouco, o universo mais um pouco. Daqui a pouco você está conquistando uma saúde que nunca teve na vida. E é muito relacionado. É perder saúde e aumentar a doença. Então, se você aumenta a saúde, você diminui as doenças. E é o que eu tenho observado. As pessoas, à medida que aumentam saúde, curam doenças. Mas curam muita doença. Assim. Eu falei, quando nós estávamos no escuro ali, que um participante do programa, tomava 1.059 comprimidos por mês. Em 7 meses parou de tomar. Tinha doença para tudo, né? Tem esse depoimento dele no YouTube. Ou seja, nosso corpo foi feito para ter saúde. Então, hoje, o meu foco é divulgar a saúde. Então, quando me convidou para vir para cá, está fechando com o que eu quero, mudar a saúde no Brasil. Ou seja, estou falando para os teus seguidores, e os teus seguidores vão... Aqueles que já acreditam, ótimo, vão ficar com mais ênfase. Aqueles que não acreditam, você não tem que acreditar. Você só precisa aceitar essa possibilidade. E ao aceitar essa possibilidade, você só precisa dar um pequeno passo e observar o que esse passo fez com o teu corpo. Melhora um pouquinho de coisa e observa. É claro que se você fizer um passo certo, a tua mente vai te trazer uma resposta positiva. Então, nós estávamos falando também no intervalo, nos anos de escuridão, de que rendeu um papo. Quando a gente vai para a academia, sai da academia bem. Por quê? Porque o exercício faz bem. Sim, faz bem, mas por quê? Porque no inconsciente está marcado, se fizer exercício, aumenta a saúde. Aí o inconsciente libera o cérebro para produzir neurotransmissores. Existem 6 neurotransmissores. A famosa endorfina, que vocês conhecem, dopamina, serotonina, adrenalina, anandamida, que produz felicidade, e ocitocina. Eu não sabia que a ocitocina, que é aquela do abraço da mãe, é produzida no exercício também. Por quê? Porque o inconsciente diz assim, é preciso fazer exercício. Quando você faz um jejum, tá? Eu faço jejum todos os dias. Eu chego no final do dia com uma sensação gostosa de estar fazendo jejum. Minha mente está mais atilada, porque o corpo precisa de jejum. O seu jejum, ele é feito noturno, aquele que se estende ali à manhã, período da noite mais manhã, ou não? Você realmente faz um jejum assim mais prolongado? Quantas horas? Eu faço jejum intermitente. Tá. Existem vários tipos de jejum. Eu não considero jejum noturno jejum. Quer dizer, jantar e tomar café da manhã não é jejum. Isso é ficar sem comer, que é o normal. O jejum intermitente, tu janta, não toma café da manhã e só vai almoçar. É um jejum de 16 a 18 horas. E eu ainda faço mais. Eu vou para a academia ao meio-dia em jejum. Então eu faço todo o meu treino em jejum porque o corpo responde melhor. Quando a gente faz exercício, o corpo produz hormônios de crescimento. Então uma corrida intervalada, aquela que nós falamos, tem um estudo que mostra, é um estudo observacional, não é muito fidedigno, mas serve para a gente entender que aumenta 500 a 700% a produção de hormônios de crescimento, o intervalado, o HIIT. Se fizer em jejum, aumenta 1.200. Então, é possível melhorar isso. E eu faço jejum todos os dias, sábado, domingo, sempre. Então, aí, claro, de vez em quando eu faço exceções. Porque aí aquela coisa assim, o cérebro responde positivamente. Então você precisa aceitar e observar em você como você fica bem ao fazer ações de saúde com o teu corpo. Até para adaptar para cada realidade. Ou, por exemplo, eu não sei se eu testasse de repente um protocolo
de jejum se eu ia ter energia na hora do treino. Olha, não sei, depende do jantar. Como é que você faz esse jantar? Ele tem estratégico, né? Depende do teu metabolismo. Se o teu metabolismo for prioritariamente glicídico com carboidrato, tu não vai ter. Tá, deixa eu explicar para você. Se você comer carboidrato em todas as refeições, o carboidrato, quando entra no sangue, vira glicose e vira hiperglicemia, aumenta a glicemia do sangue. Quando aumenta a glicemia do sangue, o sangue fica com uma tendência pegajosa. Mesma coisa quando a gente pega açúcar e joga numa frigideira quente. Vira caramelo. Quando o açúcar entra no sangue a temperatura de 36 graus, o sangue ele começa a ficar mais espesso. O nome científico disso é glicação. E isso faz mal. Imagina o sangue circulando com mais espesso. Aí o corpo faz todo o possível para tirar esse açúcar do corpo. Então, o melhor nutriente para o cérebro é a gordura. Tá. Só quem faz uma dieta cetogênica entende o que eu estou falando. Tá. Então, mas o corpo, como está circulando bastante glicose, o corpo diz assim, cérebro, para de usar gordura e só usa a glicose para tirar essa glicose do corpo. E mesmo assim ainda sobra glicose. Aí o pâncreas produz um monte de insulina e leva essa insulina, pega essa glicose e leva para o fígado e diz assim, fígado, para tudo. Tem muita glicose aqui, tira essa glicose do sangue. E o fígado pega essa glicose e transforma em gordura. E armazena a glicose em excesso em gordura. Porque Deus, quando criou o corpo humano, disse assim, você vai armazenar energia sob forma de gordura. É o que o corpo foi criado para fazer. Então não tem armazenagem de aminoácidos ou de proteínas, de carboidrato. Que é carboidrato. Então, como o teu corpo está acostumado a fazer isso, ele não sabe fazer energia da gordura, ou sabe pouco. Então, se você come carboidrato todos os dias, dizer, não vou comer carboidrato por um dia, vai ser horrível. O corpo não sabe produzir energia da gordura. Então, vai sofrer, vai ficar com falta de energia, vai ficar com cansaço, vai ficar com mal-estar, vai ficar com dor de cabeça, irritado, depressão, um monte de coisa. Mas em 2 ou 3 dias o corpo entende, parei só um pouquinho, não vai ter carboidrato? Eu tenho tanta gordura, eu vou recuperar a capacidade de fazer energia com a gordura. Aí tu começa a adaptar o corpo. Então, nos primeiros dias tu não consegue. Depois tu consegue, e tu consegue, por exemplo, correr uma maratona em jejum e diminuir o tempo. E diminuir o prazo de recuperação. Maratona é uma coisa extremamente desgastante. Sim, sem nenhum suplemento intra-treino, nada. Sem nada, em jejum. Sem aqueles carbogel que fica tomando. Que é muito comum. Fica aquele lixo do lado. Tem um cara que fez um trabalho, se quiser eu te mando esse artigo, o cara correu fez uma ultramaratona, 140 e poucas milhas em jejum. Ou seja, 189 quilômetros ele correu em jejum, 20 horas durou, não comeu nada e continuou. Por quê? Porque o corpo foi treinado para isso. Lembra do teu avô, há 20 mil anos atrás, na época das cavernas, que ele levantava de manhã, não tinha comida, e ele tinha que sair para a luta, em jejum. Aí saía para a luta e encontrava o inimigo, tinha que lutar, matar ou morrer. Tá. Precisava de energia. Aí daqui a pouco vinha um leão, ele saía correndo, tinha energia. Aí no meio da tarde ele achou o javali. Aí lutou. 2 horas depois ele matou o javali, botou nas costas, tinha que carregar o javali para a família, para a tribo. De onde é que ele tirou a energia? Da gordura. Da gordura. Tá. Então, há uma adaptação do corpo. Se você fizer essa adaptação, fizer primeiro uma dieta low carb e de seguida, depois de 15 dias de dieta low carb, começar jejum, você consegue tranquilamente se adaptar. Não só consegue se adaptar, a tua capacidade mental duplica. Agora, 2 coisas assim que eu falo bastante, e aí eu queria ver a tua opinião sobre. Primeiro, quando a pessoa quer fazer simplesmente um déficit calórico para emagrecer, né? Consumir menos calorias do que... Aliás, gastar mais calorias e consumir menos calorias para conseguir o emagrecimento.
esse déficit calórico, ele pode vir através de uma estratégia de jejum intermitente, ele pode vir também através de uma refeição fracionada, seja de 3 em 3, enfim, de 4 em 4. Independente do caso, desde que tenha o déficit calórico, esse indivíduo consegue atingir o objetivo do emagrecimento. Sim, consegue. Essa é uma premissa que eu coloco, né? Só que tem uma coisa, né? Isso que eu queria ver a opinião além desse, sim, consegue. A alimentação com carboidrato, ela dá pouca saciedade. Então, come uma macarronada, 2 horas depois tu tá com fome. Agora, come um bifão, 6 horas depois tu ainda tá sem fome. Então, para fazer um déficit calórico, quanto menos carboidrato tiver na refeição, maior é a saciedade que ele vai ter entre as refeições. Mesmo que tenha proteína nessas refeições fracionadas? Mesmo que tenha proteína, mesmo que tenha gordura. Enquanto uma molécula de carboidrato tem 4 calorias, uma molécula de gordura tem 9, parece que é isso, né? Então, mesmo que tenha gordura, mas ele come menos gordura, ele come menos carne gorda, ele come menos... Voltou a luz. Agora a luz voltou. Não. Voltou não. Voltou mais um pouco. Veio, luz de novo, gente. Estamos aqui ao vivo não, né? Mas você que tá vendo a gravação, nesse momento voltou energia aqui, voltou e caiu, mas para garantir, já que a gente tá aqui, vamos continuar por aqui, né? Continua assim. Mas, tá, essa é uma premissa. Agora, um outro ponto é, o indivíduo que quer fazer o contrário disso, ele quer uma alimentação hipercalórica para desenvolver massa muscular, ele quer dar um all-in nesse ponto. Uau, beleza. Então ele vai fazer o seguinte, em vez de comer uma macarronada, ele vai comer 3 macarronadas. E vai aumentar o aporte calórico por refeição. Tá, aí vai comer um monte de carboidrato, aí sobra glicose no sangue. O que é feito com essa glicose? Vai para os músculos para aumentar músculo? Não vai. Não. Aí para onde? Vai para o fígado transformar em gordura. E a gordura que o fígado transforma é a gordura triglicerídeo, colesterol e vai ser depositado como gordura visceral. Ela vai para o abdômen, vai para o fígado, vai para o coração, vai para o cérebro. Então, para aumentar a massa muscular não é hipercalórica. Para aumentar a massa muscular é hiperproteica. Tem que comer mais proteína do que ele precisa, mesmo que sobe proteína, porque isso gera um aumento de uma molécula chamada IMITOR, que é uma molécula que aumenta o crescimento muscular. Mesmo se ele não... Mas e se ele ultrapassa aquela quantidade de proteína que ele não consegue absorver? Isso, daí a proteína vai para o fígado, transformado em glicose, numa primeira etapa, e em gordura no segundo. Mas ele vai receber a dose ideal de proteína. Aí é muito confusa essa questão de dose ideal. É muito controverso, né, muitas vezes. O mais aceito é que se comer 1,6 gramas de proteína por quilo de peso é o suficiente para aumentar a massa muscular. Eu acho pouco. Sim. Eu acho que para aumentar a massa muscular tem que ser 2 a 2,2. Mais que 2,2, eu não tenho lido nada que tenha demonstrado que seja benéfico. Então não é muita proteína. O que acontece é que as pessoas comem pouca proteína, porque a proteína é sacietóloga, acho que é isso o nome, assim, promove saciedade com muita facilidade. Então tu está comendo no almoço um bifão, um peixe, então daqui a pouco já está satisfeito e tem que fazer um esforço para comer a mais. Eu diria assim, mais de 80%, 90% dos idosos comem menos proteínas do que precisam. Talvez seja por isso que eles até têm uma tendência à sarcopenia muito grande. Nesse processo de jejum que o senhor mencionou, na teoria então seria uma refeição, 2 refeições, vamos considerar, seriam 2 refeições a menos ao longo do dia comparado com uma dieta tradicional, mais ou menos, né? Assim, porque aí tira o café da manhã, tira aquele lanchinho da manhã. Mas na verdade você tira o lanche da tarde também, né? Porque você vai almoçar e jantar? Às vezes eu faço o lanche da tarde, às vezes eu não faço. Tá, então nesse caso seriam 3 refeições a menos de uma dieta. O que a gente fala em janela de alimentação. A minha janela de alimentação é entre o almoço e a janta. O meu almoço é em torno de 1 da tarde. Eu vou para a academia ao meio-dia, volto, almoço a 1 e só vou jantar às 7 da noite. Então você faz 2 refeições no dia? Às vezes eu como uma fruta no meio da tarde. Eu como carboidrato ou no almoço ou no meio da tarde. Na janta eu nunca como carboidrato, porque eu não quero insulina alta durante o meu sono. Tá. Só que minha dúvida principal se são 2 refeições, o indivíduo quer aumentar a massa muscular,
ele não consegue absorver ali, ele tem uma dose limite de absorção, vamos colocar assim, né? Só em 2 refeições. 25 gramas por refeição. E se ele... 25 gramas por refeição. Se ele faz 2 refeições... Não, 25 gramas por absorção. Não é 25 gramas que ele consegue absorver. Mais ou menos. Vamos colocar que é 25. 2 refeições, a gente tem 50 gramas dia. Só que se ele precisa de mais... Suplemento depois do exercício. Para começar, ninguém vai aumentar a massa muscular sem fazer musculação. Zero de chance. Sem mandar mensagem para o cérebro que o músculo está precisando aumentar, não tem. Então, a primeira coisa que eu dou para todo mundo, se você já é forte, tem que tomar proteína imediatamente após o treino, seja a forma de whey protein isolado, seja a forma de fórmula de aminoácido. Sim. Se alguém ainda tem sarcopenia e precisa aumentar, eu recomendo que tome whey protein antes do exercício, não faça o exercício em jejum e tome o aminoácido imediatamente após o exercício. Daí nós já estamos falando com mais 50 gramas. Sim, porque aí você embutiu duas refeições, vamos colocar disso, assim. Não refeição, né? Mas a se eu comer um filé de peixe adequado, que tenha 25 gramas, digamos, de proteína, e eu comer 3 filés de peixe, 75, é claro que ele vai absorver, mas ele não vai absorver só 25 e botar os outros 50 nas fezes. Ele vai absorver ao longo do tempo, por isso que a proteína ela tem um tempo de digestão mais demorado. De qualquer maneira, não tem como aumentar massa muscular sem fazer dieta hiperproteica. E quanto à força, nós estávamos falando sobre fazendo levantamento terra, treinamento. Na academia que eu treinava, o instrutor de powerlifting, ele nunca aceitou, ele disse que eu era mentiroso, porque eu fazia o treino ao meio-dia, ou eu fazia musculação, treino com ele antes e depois eu fazia o intervalado, ou eu fazia o intervalado quando chegava antes e depois fazia a musculação com ele em jejum. Isso é impossível, não tem como. Claro que tem, é que as pessoas têm a falsa noção de que sem carboidrato não tem energia. Então, mas na verdade, a história biológica do ser humano é viver sem carboidrato. Sabe quando que começou o carboidrato a fazer parte da alimentação? Apenas 10 mil anos, quando começou a agricultura. Aí eles começaram a plantar o trigo e armazenar o trigo, porque antes não tinha carboidrato. Tinha na coleta na floresta. De andar em mata nativa, o que acha de fruta em mata nativa? Quase não tem, é dificílimo. Então, o que acha de folhas comestíveis que não seja venenosa? Então, é difícil saber também. Então, o ser humano, ele vivia à base de proteína, dos javalis que caçava. Muita proteína e gordura, né? Uma dieta muito rica nesses 2 nutrientes, principalmente, né? Eu acho que vale o teste, né? Percepções. Talvez até passar pelo período de teste. E para esse teste... Ainda bem que a gente não... Para esse teste, eu vou fazer uma aposta com você. Eu aposto meu carro contra um cafezinho teu. Se você fizer uma dieta low carb, começando na segunda-feira, e no domingo tu não estiver te sentindo 2 vezes melhor que tu está te sentindo. A mente está mais clara, a energia aumenta. Se você fizer tudo certinho, sem exceção, e não te sentir melhor, ou tu está mentindo, ou então eu te dou meu carro. Porque eu já fiz aposta com milhões, é impossível não se sentir melhor. Não acredite, não tem que acreditar, tem que aceitar essa possibilidade. Vale o teste, né? Vale o teste, com certeza. Posso colocar uma coisa em relação a isso? Pode. Que assim, o que acontece muito, que a gente vê muito no público... Quer chegar mais perto para falar? É fazer isso, acho que não, dá pra pegar. É fazer isso sem orientação. Então, assim, muita gente pega essas dietas da moda do Google, da blogueira, de uma pessoa que não é profissional e que instrui a pessoa a fazer isso. Então, assim, a diferença entre o senhor recomendar, o Caio falar e os profissionais da saúde, né, que são aptos a isso, a de fato fazer essa recomendação, é diferente do que a pessoa fazer por conta própria. Então, a gente acha que essa grande diferença, porque as pessoas têm faz muita coisa por conta própria da cabeça,
Treinar por conta própria, se alimentar por conta própria, parece óbvio, mas não é tão óbvio. Mas não é tão óbvio. Quando tem uma orientação, muda tudo. Esse é o ponto. Você falou dieta da moda. O médico que mais entende de dieta low carb é um médico de Porto Alegre, José Carlos Souto. Ele escreveu um livro que você precisa ler. É Dieta Além da Moda. O que é dieta além da moda? É dieta low carb. O que é dieta low carb? Comer menos carboidrato. Então, quando tem um limite de carboidrato, por exemplo, o que é carboidrato? Vamos dizer assim, começando do pior para o melhor. Doces, farinhas, todas as farinhas, mel tem muito carboidrato, água de coco tem muito, suco de fruta tem muito. Esses são os faixa vermelha. Na faixa laranja são os grãos, arroz, feijão, tal. Na faixa amarela são chamados bons carboidratos, as frutas, raízes e tubérculos. São bons carboidratos para mim, que eu tenho um corpo saudável, não tenho nenhuma doença, não preciso emagrecer. Mas se você tem pressão alta, diabetes, tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo, você tem inflamação no corpo. Isso faz parte da doença. Então, a própria batata doce, que é um carboidrato ótimo para quem tem doença, é um carboidrato ruim, temporariamente. Então, até diminuir, é bom ficar naquela faixa que nós chamamos de verde, que pode comer. Os 5 carboidratos da faixa verde, que são os ótimos. Coco, abacate, tomate, sementes oleaginosas e limão. São 5 carboidratos que não aumentam a insulina. Então, dieta da moda, horrível, não existe. A dieta low carb é uma dieta da moda, não. A dieta low carb é a dieta da ancestralidade. Os nossos ancestrais faziam uma dieta low carb. E a dieta cetogênica é uma low carb pior. Não há necessidade de ser tão baixo o carboidrato. E tem a pior de todas, que é zero carboidrato, que é a dieta carnívora. Não é errado, mas não é necessário fazer uma dieta tão restritiva quanto essa. Eu não gostei de fazer dieta carnívora, senti falta da salada, senti falta de comer fruta de vez em quando, senti falta da batata doce. Não é que eu coma todos os dias, mas de vez em quando eu quero comer, e a dieta carnívora não permite. Perfeito, perfeito. É uma diferença, né, entre fazer uma orientação e seguindo uma recomendação individualizada. Mas o mais importante é, vocês viram como é simples? Como é fácil de entender, qualquer criança entende isso. Tá? Então, por que é simples? Porque a natureza é simples. Quando a gente começa a complicar a natureza é que dá errado. Quando a gente vai na raiz. Por isso que ser radical é ir na raiz. Ir na raiz da natureza, a gente consegue ter resultados espetaculares com mínimo de esforço. Exato. Eu vivo falando até uma frase que eu falo muito assim, comer saudável também é diferente de comer para um fim, para um objetivo, né? Tem gente que fala assim, eu já estou comendo saudável, mas na cabeça da pessoa, comer saudável é simplesmente não tomar refrigerante, não comer açúcar, e ela está comendo saudável. Não bebo, eu não tomo refrigerante, eu não faço, eu já estou comendo, eu como frutas, já estou comendo saudável, mas é diferente de comer procurando performance, seja na saúde, seja atrás de um objetivo, né? É uma frase que eu falo bastante pro pessoal. E tem que ter uma diversidade muito grande. Quando cheguei aqui, alguém me perguntou assim, fígado é bom para a saúde? Excelente! Mas vai comer só fígado. Então tem que comer fígado, tem que comer peixe, tem que comer língua, tem que comer carne com gorda, tem que comer carne com mol, tem que comer galeto, tem que comer porco. Tem que fazer uma diversidade, porque na diversidade está o fornecimento dos micronutrientes necessários. Tá vendo? Assim, fazer uma salada só de alface e tomate é bom, é ótimo, mas se põe alface, tomate, rúcula, pepino, palmito, grãos de castanha. Começa a diversificar, pega o pimentão, dá uma fritadinha no pimentão para não ficar tão ácido, espalha junto, pega um ovo, olha que salada, diversifica. Né? Delicioso, E até para a gente
encaminhar um pouco para a pauta final, que ficou em aberto, um loop na cabeça do pessoal, que é sobre a descoberta da ciência, sobre a miocina, né, que o senhor ia trazer. A gente podia entrar um pouco nisso, e eu queria colocar uma pimenta nisso, que é uma das perguntas que eu ia fazer, porque não que tenha uma correlação 100% direta, mas acredito que vai dar margem para o senhor falar para a gente sobre a sua opinião sobre o uso de hormônios para fins estéticos, né? Porque eu, só para colocar a minha pauta aqui, meu lado da opinião em relação ao tema, né? Eu sou muito careta em relação a utilizar anabolizantes, né? Eu sempre fui muito careta. A ciência prova que é um tiro no pé. Pois é, e é uma parada que às vezes até a pessoa pergunta, não que eu tenha, né, um porte extremamente forte, mas já perguntaram, né? Ah, você usa algum anabolizante ou recomenda algum uso? Cara, eu sou a pior pessoa para você se perguntar isso. Porque primeiro porque eu não uso, segundo eu não pretendo usar, e eu acredito que quem usa é um tanto, ou não está pensando em saúde, ou está literalmente muito ignorante em relação a esse tema. Claro que a gente abre um parênteses, tem gente que é atleta, o cara ele tá em prol ele é atleta, ele precisa usar e ele colocou aquilo como objetivo de vida dele, não sou eu que vou julgar. Mas a pessoa que usa para fim recreativo, para ficar bombado, para ficar bem. Cara, qual é a sua opinião? E se você quiser entrar na pauta da miocina também, vamos dentro. Mas isso aí é o que a gente vê na sociedade também. Por que as pessoas cheiram cocaína? Porque é bom para a saúde? Não, ele sabe que é mal. Ele sabe que vai pagar um preço depois? Sabe que vai pagar um preço. E por que ele cheira? Prazer momentâneo. Então, o cara que usa anabolizante para ficar forte, ele quer aquele prazer momentâneo de se olhar no espelho, botar camiseta regata. Fio dental, camiseta fio dental. Vai pagar o preço. Não, é inevitável que vai pagar o preço. Mas ele está pouco se lixando para isso. Então, é uma doença do prazer momentâneo. Assim também, comer doce, tá? É certo que ele vai pagar um preço. Então come doce e vai ficar... Um exemplo, digamos que aqui vocês façam uma festa de aniversário. Então, já deve ter feito, às 4 horas, vem aniversariante com um bolo. Aí para todo mundo trabalhar, come o bolo, abre uns refri, ou não, tem umas água mineral para alguns. Aí começa a comer e começa a aumentar o tom de voz. As pessoas ficam mais alegres, ficam mais contentes, contam piadas. Lembrei da minha família agora, no café da tarde. E daí, porque aquela hiperglicemia ativa sensores de prazer no cérebro, que fica nessa região aqui. Tá. Só que o corpo diz, não, isso não pode, isso é perigo. E daí tira toda essa glicose e a pessoa volta para sua mesa de trabalho. E cadê aquela criatividade que tinha antes? Aquela energia foi embora. Está cansado, está sonolento, a criatividade foi embora. Mas o prazer do doce, ele é, teoricamente, muito bom, porque libera prazer aqui nessa zona do cérebro, zona do prazer. Então, quando a gente sabe disso, eu como doce de vez em quando. Cada vez menos. E a minha mulher, ela é excelente anfitriã. Ela diz assim, se eu recebo alguém que come doce, eu vou fazer doce para ela. Ela não vai aprender regime comigo aqui. Então, como eu moro em Garopaba, nós recebemos muitos parentes que vão lá, vão curtir a praia e tal. E eu já preparei 2 quartos para hóspede, porque eu quero receber e tal. Mas daí tem isso. Eu, de vez em quando, eu como doce. Aí, está todo mundo ali, eu pego e como doce. Meia hora depois eu começo a ficar enjoado. E ele diz, Neide, eu estou enjoado. Por que tu comeu? Tu sabe que tu sempre fica enjoado. Tá? É o preço. E não adianta fazer nada. Então, como meu corpo, ele precisa metabolizar isso. Aí eu tomo café preto, não adianta. Tomo suco de limão, não adianta. Tomo kombucha, não adianta. Daí, depois de 3, 4 horas, o corpo começa a voltar para o seu normal. Então, aquele prazer momentâneo, eu paguei um preço muito rápido. Por que para mim o preço é rápido? Porque meu corpo não está acostumado mais com doce. Então, ele responde, não, é horrível. Tá. Então, cada vez menos eu tenho feito isso. O café da manhã, quando tem os convidados, a minha mulher faz o café da manhã de hotel, assim. E só porcaria.
E eu tô lá trabalhando, e daí eu vejo o barulho lá embaixo e digo, vou fazer companhia para as visitas lá. Aí eu chego lá, eu já não vou mais assim. Alguém quer ovo mexido? Eu quero. Aí eu faço um ovo mexido e distribuo. Daí eu como estão ali, eu estou fazendo companhia e fazendo de jejum com eles. Estou comendo o ovo mexido, mas não como mais os carboidratos da mesa. É tipo eu lá em casa. Eu tô olhando essa cena aqui, eu tô vendo muito o Caio aqui, ó. Eu daqui uns anos, ó. É muito assim. Eu tô pensando que a mulher dele é subversiva, sou eu. Pra ele receber. Quando tu casa, tu compra um pacote. Exato. E o pacote tem coisas maravilhosas que tu te apaixonou, mas tem outras coisas que tu não gosta do pacote. Mas tu para ter as coisas maravilhosas, tem que aceitar. Então eu aceito comportamentos desses da Neide, porque faz parte do pacote. É um balanço. Para ter a coisa boa tem que ter. Mas ela é saudável também, assim como o senhor? Não, ela é mais... Ela tem obesidade, ela tem pressão alta, ela não segue a mesma linha de estilo de vida que o senhor. Ela não tem energia. Por exemplo, eu fui para Portugal, caminhava 10 a 15 quilômetros por dia, acompanhando meus filhos, em momento nenhum eu fiquei atrás deles. Minha mulher não poderia fazer isso. É o preço. Não pensa que é de graça? Não é. É o preço. O senhor quer fechar aquela pauta da miocina para a gente poder encaminhar para o final? Tá. Do estudo, né? Da descoberta que... Eu coloquei que, no meu entender, a maior descoberta do século na saúde é a miocina. A miocina, para quem não sabe, é uma substância produzida pelo músculo na contração. Então, isso que eu estou fazendo aqui agora está produzindo miocina. Essa miocina atua no músculo, onde está trabalhando, ação autócrina, atua do lado do músculo parácrina, e vai para o sangue, atuar no sangue em todas as células do corpo. Então, por exemplo, se alguém tem hipotireoidismo, o que é hipotireoidismo? A célula da tireoide está produzindo menos hormônio tireoideu. Quando a célula da tireoide produz pouco hormônio tireoideu, dá o hipotireoidismo, o paciente tem que tomar remédio para repor o hormônio que não é produzido naturalmente. O que pode aumentar a produção da célula do hormônio tireoideu? Nada, exceto miocina. Então não tem remédio, não tem substância interna, não tem hormônio, não tem nada que possa aumentar. Então, se fizer musculação de alta intensidade, produz miocina, a miocina vai na tireoide e vai melhorar a célula da tireoide. Existem 3.000 miocinas diferentes. Se conhece a ação de 600 e poucas, tem 2.400 que sabe que existe, mas não se sabe bem o que fazem. Tem miocina para tireoide, tem miocina para pele, tem miocina para o cabelo, eu estou com pouco, né? Podia ter tomado mais miocinas, né? Feito mais exercícios. Tem miocina para o intestino, tem miocina para o coração, tem miocina para tudo. Então, se você tem qualquer doença, significa que teu corpo, a célula daquela parte do corpo está funcionando mal. Então, vamos lá. Você tem pouca memória. Pouca memória consistente. Não é aquele dia de estresse que ficou estressado e chegou de noite, como é que é o nome? Não, essa é a memória do estresse. Isso acontece com tudo. Mas você tem perda de memória hoje, amanhã, depois, não sei o quê. Significa o quê? Diminuição da saúde do neurônio. O teu neurônio não está processando a sua função adequadamente. Como recuperar a memória? A ciência já provou, fazendo exercícios de musculação e aeróbico. Musculação para produzir miocina que vai lá no neurônio e faz o neurônio funcionar melhor. E exercício aeróbico para fazer sangue chegar em maior quantidade no neurônio. Então, se você tiver que escolher um único recurso para aumentar a saúde, faça exercício de força. Mas se eu fizer só exercício de força, você vai estar séculos na frente de quem não faz exercício de força. Eu só gosto de correr.
Sinto muito. A corrida produz miocina, porque você usa músculos da perna para correr, mas a quantidade de miocina que produz é merreca perto de um leg press, que você usa com mais intensidade. Se você não fizer exercício de força, você não vai recuperar células que estão doentes. E se não recuperar células que estão doentes, você não vai curar as doenças, as dores, pressão alta, o hipotireoidismo que eu falei, as doenças, o Alzheimer inicial. A única maneira para curar o Alzheimer inicial é fazendo exercício de força e cardiovascular. Assim, todas as doenças. Não vai conseguir rejuvenescer e manter o rejuvenescimento. Então, se parar para pensar, e a pergunta que todo mundo faz, mas se é tão bom assim, por que os médicos não prescrevem mais exercício? Porque o médico não estuda saúde. Nem eles fazem muitas vezes, né? Quanto médico obeso, cardiopata, que você fala, cara, mas minimamente, né? O cara não precisa ser sarado. Assim como um personal trainer, eu acredito que ele não tem que ser sarado. Mas minimamente ele tem que se preocupar com a saúde, né? Tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício. E não fazem, né? Não faz. Não faz. Isso quando não pedem pra tirar a musculação, né? Às vezes a pessoa quando faz a caveira. Para por um tempo. Para por um tempo. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma hidroginástica. Gente, treino fofo não dá resultado foda. Nada contra hidroginástica, nada contra caminhada, mas você quer resultado foda em todos os aspectos, estético, saúde. Cara, lidar com dor é musculação. E falando em estética, ontem ou sábado, eu estou fazendo exercício como o senhor ensina diariamente, não sei o quê, e não melhorou a minha estética. Daí eu disse assim, olha, se você pegar o cara mais sarado que existe e botar 2 kg de gordura no subcutâneo dele, desapareceu a estética dele, porque a gordura vai tapar a definição do músculo. Então você, além de fazer o exercício, tem que tirar essa gordura que está em excesso. E como é que eu sei se a gordura está em excesso? Se você pegar o dedinho, pinçar lá na barriga e tiver uma pinçadinha, tem gordura em excesso. Se você quiser fazer um exame, pode fazer uma bioimpedância, que mostra o percentual de gordura, mas tem que tirar. Aí quando você aumenta os músculos e tira a gordura que está tampando os músculos, você se olha no espelho e você diz, como eu sou linda, olha só como estou definido, que glúteo, que bumbum eu criei, porque aparece o músculo que você criou e deixou de esconder com a gordura. Exato, mas já dá até para comprar a regata fio dental e treinar. Tô com vontade de treinar agora, é uma motivação extra. Muito bom. A gente pode colocar algumas dúvidas que deram na caixinha? Que colocaram na caixinha? Pode, vamos fazer umas. Agora, para a gente encaminhar para o final, tem muitas dúvidas que a gente selecionou no próprio Instagram. A gente comunicou que está aqui com o doutor hoje e tiveram algumas perguntas lá. Então a gente vai fazer umas perguntas agora de bate-pronto para a gente fechar esse episódio. Vamos lá, primeira. A Naira falou assim: tem uma lesão na coluna cervical. Quanto de peso posso pegar e usar nos exercícios sem sentir dor? Só tem 2 pessoas no mundo que podem responder essa pergunta: Deus e a Nádia. Muito bom. Nádia, o que você tem que fazer é o seguinte: laboratório. O que é laboratório? Teu corpo é o laboratório. A tua mente é a cientista do laboratório. Aí você vai lá na academia e vai fazer exercício de desenvolvimento, que é um exercício que teoricamente pode prejudicar a coluna. Você pega 1 quilo, não aconteceu nada. O que significa? Que você pode fazer com 1 quilo. Aí você quer aumentar, aí você pega 5, começou a doer, volta. Então é laboratório, faz o teste com o teu corpo. Nenhum médico no mundo pode dizer, você pode fazer esse exercício ou esse exercício. Exato. Até porque se eu pegar 1000 pessoas com problema de coluna cervical, 100 não vão conseguir fazer desenvolvimento. 200 não vão conseguir fazer puxada reta. Então, cada um vai ter o exercício que pode e não pode fazer. Então, seja o cientista de si mesmo. Bate-pronto eu não consigo, né? Eu sou muito prolixo. Mas tá perfeita a resposta. Eu vejo, às vezes, personal sem nem testar, porque uma coisa é o cara ir lá e testar. O que eu ensino para os alunos lá no aplicativo? Eu ensino eles a ter autonomia. Então, ele vai lá e ensina ele a testar. Você vai testar assim, assado, explico para ele poder
conseguir colocar o peso em qualquer exercício. Mas eu já vi gente, às vezes, prescrevendo em ficha, sem nem saber quem é a pessoa. Não faz sentido. Quem sabe o seu peso é você, não é alguém que vai dizer o seu peso. Isso é igual matar sede. Tem como eu falar pro doutor Ronaldo aqui, ó, doutor, vai beber 3 copos d'água pra matar a sede. Não, ele vai beber, vai sentir se matou a sede ou não. É mais ou menos isso. Até porque tem dias que a performance tá melhor, tem dias que é até hormonal, né? A mulher sofre muito disso, ciclos, né? Vamos à próxima. A Thay falou assim, se fosse possível dizer, quais as 3 coisas fundamentais para a longevidade? Uma acho que tá bem clara já, né? Eu diria assim, a primeira coisa, ter consciência que tem o poder de conquistar a saúde. Criar a consciência que nós somos poderosos. Isso muda a mentalidade da manada. Sai da manada e sai do vitimismo, né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, aumentar a força muscular o máximo possível. Terceiro, aumentar o VO2 máximo que nós falamos antes, que é aumentar a capacidade cardiovascular. Seria as 3 coisas. E a quarta, adotar uma alimentação... não vou ficar só em 3. E a quarta, adotar uma alimentação anti-inflamatória com pouco carboidrato. Quinta, controle mental com meditação. Sexta, um sono reparador. Sétimo, usar alguns suplementos, como vitamina D, por exemplo, que todo mundo tem que usar, magnésio, que todo mundo tem que usar. Foi mais que 3, né? Se fizer essas 6 aí, pronto, resolveu metade, 90% dos seus problemas. Muito boa. A Suzy falou assim, perguntou assim, existe alguma doença ou dores no corpo que obriga a pessoa a parar de treinar? Sim. Tetraplegia. Essa é boa. Não, porque qualquer dor, o treino ajuda. Então, eu tô lá com uma fibromialgia. A fibromialgia dói todas as partes do corpo e a mente está descompensada. Então, ele tem ojeriza a fazer exercício, a dor. Mas se ele desenvolver a consciência de observar o corpo e pegar um lápis, um igual, e fazer musculação com lápis, ele não vai doer. Ele vai ter uma capacidade de fazer 4 repetições, na quinta vai doer. Então ele pega o lápis, fez 4, na quinta para. Então, não existe exercício proibido, existe exercício que passa do limite. Aí do cara da fibromialgia, ele vai na academia, ele diz assim, eu quero fazer aqui, eu vou vir para a academia todos os dias, fazer 1 hora todos os dias. Aí dá um treino lá, não vai! O cara que tem fibromialgia, se fizer 5 minutos, já esgotou. E daí ele diz, não, mas eu paguei 1 hora, cara, fazer 1 hora. Aí chega em casa com um caos, fica 1 semana na cama, porque ele passou do ponto. Esse do paguei 1 hora é engraçado. Quando eu trabalhava presencialmente, eu tinha muito cliente assim. Eu trabalhei presencialmente 9 anos, né, atendendo. Hoje não atendo presencialmente mais, mas nessa época, o que acontecia muito? Tinha cliente que entendia que eu passava o treino dele, às vezes, em 35 minutos, 40 minutos. E ó, vai embora pra casa, deu. E tinha cliente que entendia e ia embora feliz. Falava, nossa, que bom que foi rápido hoje. Mas tinha cliente que se eu liberasse em 40 minutos, ele dava uma olhadinha no relógio assim, ué, mas já? Como quem diz, né, mas eu tô pagando por 1 hora, você tá me entregando 40 minutos. E eu tinha que convencer o cara de que já tava bom. Faz parte da metodologia. Faz parte da metodologia. Eu falava, ó, vamos lá então alongar, né, pelo menos, já que isso aqui é vamos alongar, vamos fazer uma massaginha pra dar 1 hora, né? Impressionante. Vamos à próxima. Peraí, acho que eu perdi aqui. A Dani perguntou assim, é a última, tá? A última... As outras já foram. Pra fechar. Como melhorar o sono da mulher na menopausa que faz reposição hormonal? E até... Nossa, eu vou adicionar uma pitadinha aí. Eu acredito que a reposição hormonal, muitas vezes, ela é meio banalizada, né? Às vezes ela é necessária, mas muitas vezes ela é prescrita sem necessidade, né? Não sei a tua opinião sobre. Então, eu não sou endócrino, não sou gineco, mas eu estudo evidência científica. E até, me desculpa te cortar, porque o que eu acredito? Você acabou de falar dos 6 fatores que se a pessoa fizer, ela melhora a saúde dela. E tem gente que, às vezes... quer repor hormônio, mas ela não aplica essas 6 que ela tem controle, né? É só uma pitada. E se fizer uma estatística, mulheres em idade de menopausa, quantas têm sintomas? Não é 100%. Não. É 80% que tem sintomas.
Ou seja, 20% de mulheres não têm sintomas. Normalmente são as mulheres que fazem mais exercício e que têm menos peso, são as que estão... Olha que coincidência. Coincidência, né? Tá. Mas um dos estudos, um estudo antigo, tem mais de 15 anos, feito nos Estados Unidos, são 3 palavras, 2 delas, iniciativa da mulher, estudo da iniciativa da mulher, é iniciativa da mulher. Concluíram há 15 anos atrás que toda a reposição hormonal é prejudicial à mulher, toda, 100%. Na época, não tinha os hormônios bioidênticos. Então, hoje, a maior parte da reposição hormonal das mulheres é com hormônios bioidênticos. E aí, quando eu estudei os hormônios, a reposição hormonal com hormônios bioidênticos, está dizendo assim, faz menos mal que hormônios tradicionais. Não diz que não faz mal, faz menos mal. Então, o que eu diria assim, se está com enormes sintomas, usa sim hormônios temporariamente, 1 mês, 2 meses. É que nem quem está com pressão, com crise hipertensiva, tem que usar antihipertensivo para baixar isso aqui enquanto melhora a saúde para curar a pressão alta. Tem gente que ugeriza o Ozempic. O Ozempic não serve para nada. Mas pega um obeso, um cara com 150 quilos, com cansaço, com falta de energia, faz o Ozempic 60 dias enquanto está fazendo exercício, alimentação e tal, para dar aquele estímulo inicial. Agora, o que eles fazem? Eles fazem o Ozempic e ficam dizendo, agora tu emagreci meio quilo por semana, tá legal. Vou comer bastante e meter canetada. Aí para de fazer o Ozempic, ou todos esses injetáveis, e engorda tudo e mais. Muito bom. Mulheres menopáusicas ou pré-menopáusicas, é 100% certo que vocês conseguem eliminar todos os sintomas só aumentando saúde. 100%. Se fizer tudo certinho e não aumentar a saúde, eu te dou meu carro. Olha, vamos ver se tem alguém querendo um carro novo aí. Você vai conseguir ter um carro novo. Muito bom, muito bom. Bom, mais uma vez, doutor, obrigado demais pela presença. Esse papo enriqueceu muito. Foi, sei lá, 1h30, 2 horas de papo aqui, né, que a gente teve. A gente percorreu muitos assuntos aqui, vai ajudar muito a galera. Eu quero que você deixe um comentário aqui do que você achou desse episódio. Se você está ouvindo no Spotify, faz a sua avaliação, dá 5 estrelas, que é uma maneira da gente entender que esse tipo de pauta te interessa e a gente poderia até convidar o doutor mais uma vez aqui para gravar com a gente e trazer também assuntos similares a esse. Então faz o seu comentário, faz a sua avaliação, se inscreva no canal e dê as estrelinhas aqui no Spotify, tá? Quer dar um recado final pro pessoal? Onde que o pessoal pode te encontrar caso eles não te conheçam ainda? Pode dar o seu recado. Tem que só decorar meu nome, Uronal. Bota o Uronal no YouTube, no Instagram, no Facebook, aparece de cara, porque só tem esse. Se tu não gostar desse, não tem outro para te gostar. E daí eu estou me propondo fazer uma live todos os dias até o fim do ano de 2026. Ou seja, por quê? Porque eu quero ver se eu consigo levar tudo que eu tenho de assunto que eu recebo para te ajudar a entender por que você não só precisa melhorar a saúde, mas como é simples, é fácil e todo mundo consegue melhorar a saúde e eliminar as doenças. Eu só preciso que você aceite essa ideia e que você comece aos pouquinhos a investir um grãozinho de arroz todos os dias. Daqui a pouco você está com um saco de arroz. Muito bom. Siga o doutor então, a gente vai colocar o @ dele aqui na descrição do vídeo, ok? Então é isso, um abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau.